Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui. Ela é uma peça que é um cachepô pequenininho com a intenção de usar num quartinho de bebê. E aqui dentro é para colocar cotonete, algodãozinho, enfim, fica a escolha da mamãe que vai usar. E nesse vídeo tem dicas incríveis, como por exemplo, como fazer um fio conduzido perfeito, como você usar um ornamento diferente aqui. Está sendo muito usado no Natal, que é colocar uma fita douradinha junto para dar aquele acabamento no final. E também vou te dar uma dica super, hiper, mega boa, que é como você pode fazer o seu cesto subir reto. Uma das maiores dificuldades, tanto de iniciantes quanto de quem já tem alguma experiência no crochê, é que o seu cesto ele sobe abaulado. O que é isso? Ele começa a abrir. E quando ele sobe abaulado é porque alguma coisa deu errada. E eu vou ensinar um jeito, uma técnica de como você pode fazer no meio do processo com que esse cestinho ele suba reto, que você arrume ele no meio e faça com que ele fique bonitinho assim. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Vamos ao passo a passo de hoje. Para começar a nossa peça, eu vou mostrar os materiais que a gente vai usar. Eu vou usar então um fio de malha de duas cores, né? Vai ser o fio de malha branco e o fio de malha rosinha, que é da M Malha. O link de compras vai estar na descrição do vídeo. E vou usar também um fio de barbante que eu ganhei há um tempo, na cor cinza, que é uma cor que se encaixa junto com esse conjunto, para fazer um detalhe no acabamento final. Tá bom? Junto com esse fio, eu vou usar a agulha número 10, que é a agulha que encaixa perfeito no fio. Ou seja, quando eu faço o teste, ó, ela precisa caber bem certinho aqui na agulha. Um outro detalhe é que se você quiser fazer tudo de uma cor também pode, sem ornamento também pode. Só que se você for fazer com duas cores, é importante que os dois fios tenham uma espessura semelhante. Quem usa fio residual pode ser que acabe se deparando com diferença de espessura no decorrer do rolo. Para isso, a gente precisa sempre cortar aquela espessura que é diferente. Tá? Então, vamos começar o passo a passo de hoje. Eu vou fazer um cestinho e para isso a gente vai começar pegando aqui na parte de baixo com o círculo mágico. Eu coloco o final do rolo na palma da frente da minha mão, eu dou uma volta, assim, e fecho. Aqui é o meu círculo mágico e aqui agora eu tô com o restante do meu fio. Para fazer isso aqui, eu vou precisar colocar minha agulha dentro do fio mágico, do círculo mágico, para buscar o fio lá de trás. Então, eu coloco aqui, eu busco aqui e trago para frente. Ó, e aqui eu vou segurar tudo e vou deixar o fio do rolo lá para trás. Aqui eu vou ficar com o fio do final, mais o meu círculo mágico. Para travar isso aqui tudo, eu vou simplesmente pegar o fio e passar por essa laçada aqui, assim. Aqui agora, eu vou colocar uma quantidade de pontos, que é o ideal para o meu círculo mágico. Para fazer isso, eu seguro aqui o meu círculo mágico junto com esse fio do final do rolo, deixo essa laçada na agulha, venho dentro do círculo mágico, pego o fio lá de trás e trago para frente. Fico com duas laçadas, pego o fio do rolo e passo pelo meio das duas. Esse aqui é o meu primeiro ponto, só que eu já tenho nó. Então, ao todo, eu tenho 2 pontos aqui dentro. Venho no próximo ponto, pego o fio, trago pra cima e fecho. E eu vou fazer a quantidade que cabe. Como é que eu sei quantos que cabem, né, em cada círculo mágico? Depende da sua agulha e depende também da sua tensão e do seu fio. Tá? Eu sempre faço o teste. Eu vou colocando pontos. Quando eu chego ali em torno de 7 pontos baixos, mais ou menos, eu fecho ele e vejo como ele que ficou. Então, eu vou fazer aqui meus 7 pontos. Se eu quiser contar, é só contar os vezes em cima. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais um aqui. 7. Fiz os 7 pontos. Eu vou pegar agora o fio do final do rolo e vou puxar. Como a gente fez os pontos todos junto com ele, ele fica certinho. Dou uma ajeitada e olha que eu percebo que o primeiro ponto está bem longe de onde está a minha agulha. Então, para isso, eu vou precisar colocar mais pontos. Eu venho aqui no centro, pego o fio lá de trás, trago para frente, dou altura e fecho, ó. Agora já ficou melhor. Mas se eu for fechar aqui, ó, esse espaço daqui até aqui vai ficar longe ainda. Então, eu vou colocar mais um. Então, aqui no meio. Eu venho aqui no meio e fecho. Ó. Agora, o meu círculo mágico, ele tá bem bonitinho. Se eu começar a abrir, eu puxo o fio do rolo, o do final, dou uma ajeitada aí, ó. Agora, o primeiro ponto tá pertinho. Pra fazer essa laçada ficar aqui, vai ficar mais perto. E assim vai ficar melhor. Então, eu vou puxar agora um pouco o meu fio e vou vir aqui, ó. Esses V's vão sendo formados aqui em cima. Eu vou pegar o último. Estão vendo que essa parte aqui é a parte do nó? Aqui eu não pego, eu pego esse V que tá aqui em cima. Só que eu vou colocar do lado ao contrário, ou seja, eu vou apontar pra mim, assim. Pego esse fio, enrolo aqui, coloco pro lado de lá.
Aqui agora eu vou precisar fazer ponto baixo centrado, porque eu quero que ele fique mais firme. Então, eu seguro aqui, né, com o meu dedo só para não perder. E eu abro bem aonde foi que esse meu fio, ele passou por cima. E ele passou, ó, nesse pontinho aqui, que esse pontinho vai ser sempre o meu nó inicial. Eu preciso, então, pegar essa laçadinha aqui, ó, que fica no canto. Pego essa laçadinha aqui do nó e vou passar por baixo dessa laçada que eu levei pra lá. E eu engato aqui, ó, também, assim. Agora eu vou continuar a minha peça, né? Pego o meu fio do rolo, engato e trago pra frente. Opa. Aqui. Trago aqui pra frente. Dou um pouquinho de altura e fecho. Ó. Aqui agora a gente tem o nosso círculo mágico. Fechamos ele e aqui começou a próxima carreira. Para fazer a próxima carreira, eu vou precisar fazer tudo aumentos. Porque como eu aumento o raio, né? Eu aumento aqui o diâmetro do meu círculo, eu preciso aumentar a quantidade de pontos. Eu vou vir, então, no mesmo lugar aqui, ó, que eu acabei de fazer esse ponto. Pego o fio e traz pra frente. Eu dou um pouco de altura e fecho. Aqui eu fiz um aumento e eu vou continuar fazendo aumento em ponto baixo centrado. O centrado quer dizer que é pegando no centro do ponto. Então, eu abro aqui, ó, eu encontro esse V e no meio do V eu vou encontrar um buraquinho. É aqui que eu vou precisar colocar a agulha, trazer pra frente, dar altura e fechar. Vou vir aqui no mesmo lugar, dar altura e fecha. Assim. Aqui eu fiz um aumento e aqui eu fiz outro aumento. Ao todo eu tenho 4 pontos aqui. Como eu tô aumentando tudo, eu vou ficar com o dobro da quantidade que eu tenho aqui. Eu fiquei com 9 pontos, então aqui eu vou ter 18. E eu vou fazendo isso. Abre aqui e vou colocando sempre os pontos aumentados, né? Que é colocado um aqui e um no mesmo lugar. Vou fazer a volta toda. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar como continuar. Se você tem dúvida de onde começa a próxima carreira, coloca um marcador nesse primeiro ponto para lembrar que quando chegar aqui, acabou essa carreira. Fiz aqui a carreira e esse furinho aqui no meio, se ele começar a abrir, é só puxar o fio do final do rolo que ele vai fechar. É sempre bom deixar ele fechado e verificando se ele vai abrir no decorrer das carreiras para sempre ir fechando ele. Aqui agora eu preciso ter ficado com 18 pontos. Quando a gente conta esses V's aqui em cima, vai dar 17, porque o 18 é a formação de fechar isso aqui. Então, eu vou vir no último, que vai estar deitado, né, aqui, porque o próximo tá caído. Vou pegar o fio, vou engatar esse aqui na agulha e vou levar pro outro lado, assim. E aqui agora, eu vou precisar olhar o seguinte, aonde que tá aquele ponto que tá bem embaixo desse que foi pra lá, que é esse aqui. E agora ele sempre vai ter um ponto bem certinho, então eu venho bem no meio dele, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Dou um pouquinho de altura aqui e fecho. Ó, pronto. A próxima carreira agora a gente começa uma sequência de pontos que é colocar um ponto sozinho, que é ele sozinho, sem mais nada, e no lado vou colocar um aumento. O que é um aumento? É colocar nesse buraquinho aqui um e mais um. Um aumento. No do lado aqui agora é um sozinho, que é um solteiro, que é sozinho. E no do lado, aqui no do lado eu vou colocar um aumento, que é um e mais um. Eu vou fazer isso aqui na carreira inteira e quando eu chegar aqui eu volto para mostrar como a gente continua. Pronto, finalizei aqui a terceira carreira e esse é o tamanho que eu quero fazer do meu cestinho. Agora eu vou puxar um pouco o fio, tá? E vou fazer, antes da finalização, eu vou colocar ele aqui na mesa. E aí eu vou pegar o fio do meu rolo e eu vou dar 5 voltas ao redor dele. Assim, ó. Vou colocar aqui e vou começar a dar voltas. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí agora eu vou cortar. Eu faço assim porque a finalização ela fica perfeita aqui embaixo, tá? E aí agora, antes de eu fechar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa laçadinha aqui e vou puxar todo esse fio aqui pelo meio. Aqui. Puxo assim. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, que é onde eu faria a finalização, pego esse fio e levo lá pra trás. Trago todo esse fio pra cá. Assim.
E agora eu vou decidir aonde que eu vou fazer a minha carreira. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, que vai ficar aqui. E aí eu vou subir no ponto baixíssimo, porque daí esse detalhe aqui no canto ele vai ficar pro lado. E eu vou decidir se eu quero isso aqui pra baixo do meu cesto, né, pra dentro ou pra fora. E eu vou querer ele pra fora. Vou querer que ele fique assim, ó, pra eu subir o cesto aqui e isso aqui ficar evidente pra fora. Daí pra isso eu vou precisar escolher, depois disso, né, saber qual que é o dos dois lados que eu vou vir buscar. Como eu quero que isso aqui fique pra baixo, eu vou precisar vir no lado pra cá, pra onde eu quero que fique pra baixo. Tá? Então eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó, que foi da onde saiu o meu fio, pra buscar isso aqui pra cá. Aqui, ó. Assim, o que a gente tem? A gente tem aqui a finalização contínua. O meu fio ele ficou pra baixo. Eu viro a peça aqui agora e eu vou poder fazer o meu ponto e aqui vai ter um fechamento que ele é invisível. Como que eu vou continuar? Bem aqui, ó, nesse mesmo buraquinho onde eu passei, eu vou pegar a minha agulha e colocar pra baixo, ó, pegando as duas partes do V. Vou trazer pra cima, dou só um pouquinho de altura, tá? Não muito. E venho no próximo aqui, ó. Pego esse aqui e trago pra frente. Eu dou altura e fecho. Venho no próximo, pego, trago pra frente, dou altura e fecho. E vou fazendo isso. Isso aqui se chama pontos baixíssimos, que é já passar a laçada pela laçada que estava na minha agulha. E quando a gente faz isso aqui, a gente vai criando essa carreira para depois subir o ponto em cima dessa carreira. Lembra sempre, se fizer muito apertado, ele vai ficar marcado e o cestinho pode ser que suba abaulado, tá? Ou aberto ou fechadinho. E aí a gente vai usando aquelas 5 carreiras que a gente cortou ao redor da nossa peça para fazer aqui a finalização. Tá? Eu vou dar a volta inteira e aí eu volto para mostrar como que ficou com esses pontos baixíssimos aqui. Dei a volta toda e ele fica com esse desenho. Se você quiser que essa parte fique para dentro, esse desenho aqui, ele vai ficar nessa parte daqui de fora, tá? Eu cheguei no meu último ponto. Como que eu sei que é o último ponto? Porque o próximo buraquinho que eu ia fazer o ponto baixíssimo, já tá saindo o primeiro. Então, esse acabou. Eu puxo o restante do fio, que acabou sobrando bastante fio até. Eu venho aqui agora, nesse primeiro ponto que eu fiz, eu vou pegar aqui ó, os dois lados do V, aqui, engato esse fio e levo lá pro outro lado, aqui. Aqui agora eu fechei um lado, preciso fechar o outro. Eu pego esse fio aqui de cima, engato essa laçada e trago pra cá. Pronto. Esse fio aqui ele vai ser escondido aqui pelas carreiras. E esse fiozinho aqui do centro, eu posso andar por algumas carreiras aqui com uma agulha menor. Eu pego uma agulha menor, ó. Vou pegando os fiozinhos e vou andando ele por algumas carreiras. Por dentro sempre, ó. Bem aleatório mesmo. E aqui eu posso cortar. Já corta agora que depois é difícil de cortar quando tá dentro do cestinho. Pronto. E assim ficou a nossa base. Agora a gente vai começar a subir o nosso cesto. Está gostando desse vídeo até agora? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim você sempre será notificado quando eu enviar um vídeo novo aqui no canal. Agora a gente vai começar a nossa base e eu vou começar a subir. Eu vou fazer 2 carreiras todinhas de rosa. Depois vou começar a intercalar com o branco para fazer os coraçõezinhos. E aí como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou, nessa primeira aqui, eu vou usar esse fiozinho ainda, porque esse acabou sobrando bastante fio. Então, para não desperdiçar, eu vou vir nesse mesmo buraco que tá ele, ó, só que pegar as duas aqui de cima, ó. Esses 2 vezinhos aqui, pega o fio e traz pra frente. Aqui, vou dar um pouco de altura e vou fechar. Agora eu venho no do lado, pegando o ponto baixíssimo inteiro que eu fiz, que é aqui, pego o fio, dou um pouco de altura e fecho, tá? E aqui agora eu fiquei com um fio pequenininho. Para fazer a troca, eu vou pegar o fio aqui, o próximo ponto, eu trago para cá. Eu deixo esse fiozinho para esconder e antes de eu finalizar o ponto, eu já vou pegar a outra parte do fio que eu vou continuar, que é o fio do meu rolo. Então, eu pego aqui e finalizo nessa troca, aqui. E esses 2 fiozinhos aqui, eu vou escondendo eles agora. Eu deixo eles aqui em cima, pego o próximo ponto, trago pra cá, fecho o ponto e ó, fiz a troca e continuei com os meus pontos. Eu vou fazer a volta inteira aqui e aí depois eu volto pra mostrar como que a gente faz a parte da subida. Fiz a primeira carreira, ele precisa subir bem retinho, ó, e ele fica com um detalhe aqui do lado. Agora eu vou puxar aqui o meu fio, tiro ele, venho no último que tá deitado, pego de trás pra frente, levo essa laçadinha lá pra trás, tiro a minha agulha,
Abro aqui e vejo onde que tá o ponto. Esse aqui é o ponto, ó, centrado, de novo. Puxo e trago esse fio pra frente. E sempre a gente vai fazer essa mesma finalização, tá? Então, eu fiz essa finalização e vou continuar. Centro do ponto, traz pra frente, dá altura e fecha. Centro do ponto, traz pra frente, dá altura e fecha. Eu vou continuar assim por toda a carreira e vou fazer depois dessa mais uma carreira ainda. Então, vou fazer essa, depois que fechar aqui, eu vou fazer mais uma carreira e daí eu volto pra mostrar como que eu vou começar a fazer os coraçõezinhos. Eu fiz aqui as 3 carreiras e como eu comecei com o número ímpar, a próxima carreira aqui na base era par, mas a terceira fica ímpar de novo. E para o que eu quero fazer aqui, que é a mistura de um coração amarelo, um coração branco e um rosa, eu preciso que tenha número par. E aí eu fui analisando o meu cestinho e eu vi que ele ficou um pouco abaulado. Ou seja, ele não subiu bem retinho, ele subiu um pouco aberto. E aí uma opção que eu quero dar para vocês é o seguinte, no último ponto aqui, a gente faz uma diminuição. Vou mostrar para vocês como. O cestinho tá um pouco aberto, falta 2 pontos ainda. Esses 2 pontos eu vou transformar ele em um só, e aí eu vou conseguir ter uma carreira com número par, e vou conseguir deixar ele um pouco menos abaulado. Então, eu venho aqui no ponto, trago o fio para frente, dou altura, venho já no próximo, trago para frente, dou altura, e aqui eu vou ficar com 3 laçadas. E eu pego o fio e passo pelo meio de tudo. Assim ele fica mais fechado, ó, ele fecha o cestinho. E aqui agora eu vou fazer o fechamento. Então, eu vou pegar o meu fio, vou vir aqui nesse aqui, engato e levo lá pra trás. Assim. Levei lá pra trás e eu vou vir nesse primeiro ponto aqui agora, que tá bem embaixo, no centrado. Pego o fio e trago pra frente. Só que aqui agora eu não vou fechar ele, eu vou deixar esse fio aqui e a gente vai começar a introduzir o fio branco. E para isso, eu vou finalizar essa laçada aqui com o fio branco. Então, eu pego o fio, ó, e finalizo, tá? E vocês já vão ver por que eu fiz isso. Eu vou ter agora 2 fios aqui. Esse aqui eu só vou esconder que é do início, mas eu tenho o branco e eu tenho o rosa. O que a gente vai fazer aqui? Aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar trabalhar com esses 2 fios e conduzir eles. Eu vou vir, ó, do jeito que eu tô com o meu branquinho, aqui. Eu vou vir no próximo ponto, pego o ponto branco e trago pra cima, tá? Fiquei com esses 2. Só que em vez de eu finalizar com o branco, eu vou finalizar com o rosa. Finalizo com o rosa. E aqui a gente faz a troca. Eu venho no próximo, coloco o meu ponto, trago o fio pra frente, eu dou altura e em vez de eu finalizar com o meu rosa, eu finalizo com o branco. Ó. Tô com o branco, eu faço o ponto do branco, né? Eu trago o branco pra cá, trago pra frente e finalizo com o rosa. E aqui atrás a gente vai fazendo sempre o seguinte, os fios eles vão começar a se embolar, isso é normal. Mas eu venho aqui, ó, e eu vou pegar o meu fio rosa, sempre passar ele por baixo. Então, eu deixo que eu tô conduzindo no meio, trago pra cima e o branco já tá aqui do lado. Ó, aí agora de novo, agora eu vou virar, ó, porque eu vou buscar o branco. Então, eu venho por baixo do rosa, trago pra cá e finalizo com o branco. Ó. E assim ele vai ficando com essa troca, tá? Ficando rosa, branco, rosa, branco. Vou fazer a carreira toda. Quando chegar aqui, eu venho mostrar como que a gente faz com esse ponto que eu fiz a diminuição. Dei a volta toda e cheguei aqui, ó, nesse ponto que ficou diminuído. E como é número par, ele fica certinho. O último que falta aqui é um branco e eu tô com o branco na minha agulha. Então, eu vou vir aqui, ó, bem no meio desse ponto do diminuído, pego o branco e trago pra cima, ó, assim. E aqui eu vou fechar com o fio rosa, tá? Beleza, eu fechei aqui. O branco eu vou deixar pra cá, vou puxar um pouquinho esse fio. Vou vir aqui, ó, no branco, de trás pra frente, pego esse fiozinho aqui e levo lá pra trás. Ó, daí assim a gente fechou essa carreira. Tô com o fio branco e com o fio rosa aqui atrás. Tiro aqui a minha agulha e agora eu vou vir aqui embaixo desse fio aqui, ó, que é o rosa, que é onde tá o início, coloco para o outro lado, só que em vez de eu trazer o rosa, eu vou trazer o branco. Por quê? Porque aqui embaixo... Ah, e coloco essa laçada aqui também, né? Porque eu tô no rosa e agora a gente vai fazer o contrário. Então, eu vou trazer o fio branco, o fio rosa pra cá. Assim. Trago...
o fio branco pra frente e vou fechar com o rosa. Aqui. Pra fazer o contrário, né? Daí eu venho no próximo, que é esse aqui. E aí aqui a gente vai encontrar esses fios, ó, que são os responsáveis pelo conduzir. No branco tem o branquinho aqui, ó. Eu sempre vou colocar embaixo deles. Então eu vou colocar tudo embaixo, mais embaixo possível, para trazer o fio e aí ele ficar escondido aqui, ó. Daí eu escondo esse fio e eu finalizo com a cor branca. Que aí eu vou fazendo isso aqui. No próximo eu venho aqui no meio. Pego os 2 fiozinhos embaixo, trago o branco pra frente, pego o fio e fecho. Ó, ficando assim. Vou fazer a carreira toda, quando eu chegar aqui eu volto pra mostrar como que a gente continua. Terminei a outra carreira. E aqui o último ponto eu faço na cor rosa, mas eu finalizo com o branco. Puxo um pouco aqui o fio, venho aqui, ó, no último que tá deitado, pego esse fio branco, engato e levo lá pra trás. Aqui. E eu preciso decidir o que eu vou fazer agora. Eu vou continuar e fazer mais 3 carreiras com o fio rosa. Isso aqui é só um detalhe aqui na parte da frente. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto, engato esse aqui e vou pegar o fio rosa. Só que daí o fio branco, eu deixo ele aqui em cima, ó, pra esconder por um pouquinho. Então, eu pego o fio rosa, trago pra frente, dou um pouco de altura e fecho. E eu vou continuar, venho no próximo, trago pra frente, dou altura e fecho. E o fio branco, eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho. Ele enrolou bastante, um monte aqui, mas depois eu vou desenrolando. E vou deixar ele aqui até ele sumir. Eu vou escondendo até ele sumir aqui, desse meio. Eu vou fazer aqui, então, as 3 carreiras, sempre do mesmo jeito. Chegando no final, faz aquele fechamento, sobe a carreira. E aí eu volto pra mostrar a finalização. Pronto, eu cheguei aqui na última, decidi fazer só 2 aqui em cima, que já foi bem suficiente. Eu vou puxar aqui agora o meu fio, tirar a minha agulha, e eu vou fazer aquele mesmo acabamento que eu fiz embaixo, para ficar igualzinho. Para isso, então, eu vou dar 5 voltas aqui do meu fio, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou puxar toda essa parte. E vou fazer o fechamento, que é vir aqui, trazer pra cá, tudo pra lá de novo. E vir aqui e levar pra lá. Tá? Ó. Aqui. E a gente vai começar agora a fazer o nosso acabamento, que é o último ponto aqui. Mas para isso eu vou usar o cordão, o barbante junto. Não precisa, tá? Mas se você quiser, fica um detalhe bem bonitinho. Para usar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó, e vou levar ele junto, como que ele fosse parte desse fio aqui, tá? Então, eu coloco ele junto aqui, venho aqui no próximo e trago os 2. Depois que eu trouxe os 2, eu venho no próximo, trago pra frente e passo por dentro da laçada que tava na minha agulha. Venho no próximo, trago pra cá e passo pela laçada que tava na agulha. E eu vou fazendo assim por toda a carreira e assim vai ficando o acabamento final da peça, ó. Vai ficando com os desenhos aqui, bem simplesinhos, com essa cordinha, tá? Não precisa ela ficar sempre do mesmo jeito. O legal mesmo é ela ficar bem variada, bem diferente, isso que vai dar o charme aqui. Eu vou fazer a volta inteira, daí eu volto pra mostrar como que a gente finaliza essa parte da peça. Finalizei aqui e assim ficou com esse detalhezinho aqui do cinza. Aqui agora eu cortei o fio barbante e vou trazer pra frente os 2. Então, eu puxo tudo aqui. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, pra gente fazer aquela finalização que a gente sempre vem fazendo. Pego só esse aqui da frente e levo esses 2 aqui pra trás. E aí, eu pego a agulha menor. Isso aqui pode ser com a agulha normal, tá? Eu uso só a menor pra acabar não machucando aqui a minha peça, não alargando nem nada. Trago os 2 fios pra frente
Aqui eu vou ajeitar bem. E aí eu vou fazer um nó com o primeiro fio, que é o fio do barbante que ficou, junto com esses dois que estão aqui, ó. Tá? Se você decidir não usar o barbante, só cuida para não puxar muito e acabar perdendo. Mas se você decidir não usar o barbante, você pode fazer um nó no próprio coisinha aqui com o, né, na própria peça aqui bem pequenininha. Depois de fazer o nó, eu vou cortar aqui bem rente ou eu posso também ir escondendo mais um pouquinho para dentro para ficar mais firme ainda. Pronto, aqui ficou então a nossa peça com esse detalhe no acabamento e esses desenhos aqui no fio conduzido. Pronto, eu finalizei aqui com aquela outra parte de cima. E aí eu coloquei essa tag, que é uma tag, ela é mais compridinha, bem em cima do nó, para esconder e ficar bem bonitinho. Então eu decidi fazer assim, colocar uma tagzinha aqui pela marca. E essa parte aqui é a parte da tampa, eu vou deixar o link aqui em cima, tá aqui do ladinho, que eu já gravei uma certinho com esse passo a passo. Mas é a mesma coisa aqui de baixo, ó, eu repito a mesma coisa, faço aquela finalização aqui por cima, que daí eu coloquei com o mesmo detalhe, né? E aí aqui, ó, essa parte eu só prendi com o próprio barbante mesmo. Mas se você quiser o tutorial, vou deixar aqui em cima para você olhar como que eu fiz essa tampa. E assim ficou o meu potinho para guardar cotonetes prontinho. Então esse foi o vídeo dessa peça, desse cachepô, que a ideia é para colocar cotonete ou colocar algum tipo de algodão aqui dentro. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também. E eu quero ver essa peça. Quero que você me mande lá no Instagram a foto dela pronta para eu ver você fazer também. Nem que seja só para usar algum dos ornamentos aqui, como o fio conduzido ou a própria parte de cima. Eu quero ver, me manda lá. Um abraço e bom crochê!